Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Aqui é a Joia Araújo do canal Tudo Sobre Ho'oponopono. Então, se você, assim como eu, também é apaixonado por essa técnica, apaixonada por essa técnica, já fica aqui, minha amiga, já se inscreve nesse canal. Aqui nós falamos tudo sobre Ho'oponopono e muito mais. Bom, gente, eu hoje vim trazer um vídeo de depoimento, um vídeo de aprendizado. Então, eu já te convido a pegar café, né, um cafezinho, pega uma pipoquinha ou pega uma coisa gostosa aí pra comer, porque vai vir muita prosa nesse vídeo do jeito que vocês gostam. Eu quero contar pra vocês como que a minha vida foi do céu ao inferno, do inferno ao céu, em questão de um dia. Sim, minhas amigas. Um dia eu fui do céu ao inferno. Vou começar do início. Desde o ano passado, em 2023, onde eu já contei pra vocês num outro vídeo que eu passei por um momento muito delicado na minha vida financeira, na minha vida particular no geral, porque eu posso dizer pra vocês, minha gente, que eu fali em todas as áreas da minha vida. Eu comecei o meu ano muito bem, eu tinha começado, né, o meu grande projeto que era fazer os meus cursos e poder, né, passar o meu conhecimento. Eu tava feliz, assim, porque eu, desde que cheguei aqui na França, eu trabalhava com limpeza e eu finalmente acreditei que eu tava pronta para trabalhar na internet e para fazer todas as coisas que eu sempre quis fazer. Só que não, minha gente, deu tudo errado, né? E como eu acredito que nada é por acaso, né? Porque quando a gente tá longe, quando a gente tá fora do nosso propósito, e o principal, às vezes, não é nem o propósito, porque eu acredito que o meu propósito é esse, sabe? É trabalhar com a internet, é estar aqui trazendo meus conhecimentos. Só que a questão é que eu ainda não estava pronta. Eu ainda não tinha parte do conhecimento, não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha maturidade. E quando a gente não tem maturidade, principalmente nesse universo da internet, a gente vai lidar com muitas propostas de dinheiro rápido, dinheiro fácil. E eu confesso pra vocês que eu entrei no jogo, eu entrei nesse game onde eu falava coisas que as pessoas passavam pra mim, olha, isso, através dessa estratégia você vai conseguir vender mais. Através dessa estratégia, dessa postura, dessas palavras, desses gatilhos, você vai conseguir trazer pessoas. E é óbvio, né, que eu, como queria muito que o meu projeto desse certo, mesmo sabendo, mesmo sentindo no fundo, que não era vontade divina, eu fui lá e meio me vendi. Eu ia falar meio que me vendi. Não, eu me vendi. Eu entrei nesse jogo, eu comecei a me mudar a minha essência, eu comecei a perder a minha essência, e mais do que perder a minha essência, eu comecei a me perder de mim. E eu comecei a gravar vídeos e fazer lives, eu tinha uma pessoa por trás me orientando. Só que ao mesmo tempo era muito conflituante pra mim, porque eu não conseguia ser aquela pessoa e ao mesmo tempo eu tava tentando fazer. E tudo que a gente faz, gente, é como assim, ó. Eu realmente acredito que tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, se é algo que queima no seu coração, sabe? É aquela coisa que faz com que você até se emocione. Eu acho que é sim divino, né? Eu realmente acredito nisso. Porém, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu gosto muito dessa frase porque eu acredito que, de fato, isso é real, né? Existe o tempo, assim, não é só uma frase, não é só uma passagem bíblica, isso é uma lei, sabe? Então, se você olhar tudo na natureza, gente, tem um processo. E às vezes, na ansiedade, a gente acaba queimando etapas. Eu vivi e paguei o preço por ter queimado essa etapa. A etapa de aprender, de crescer, de me preparar. Eu cheguei aqui na internet e eu queria já de cara lucrar. Eu já queria de cara, eu já não enxergava mais, tô sendo muito sincera com vocês. Eu já não enxergava mais os meus seguidores, os meus inscritos como pessoas. Eu enxergava como números, eu enxergava como potenciais consumidores, pessoas que eu poderia vender o meu produto digital.
Foi a partir daí que eu comecei a me perder. E eu paguei o preço por isso. O preço foi alto, o preço foi caro, né? Eu posso dizer para vocês que ali Deus me permitiu dar um belo passeio no fundo do poço. Eu perdi tudo aquilo que eu tinha construído, nem o meu canal já me rendia mais. As views do meu canal caiu muito, meus seguidores, apesar de muitos serem fiéis, eu acredito que muitos vão assistir esse depoimento e vão falar, é verdade, Joy, mas ainda assim continuaram. Mas eu já percebia que nada do que eu fazia surtia muito efeito, sabe? E o meu relacionamento, gente, degringolou, assim. É um vídeo à parte que eu vou falar lá no meu canal de relacionamento. Se você tem questões de relacionamentos amorosos, vai lá me seguir. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa me seguir. Mas, assim, o meu relacionamento detonou. Meu namorado, na época, ele chegou mesmo me amando, mesmo gostando muito de mim, detonou não, ele abandonou o barco e assim, eu me vi literalmente assim, muito ferrada de grana, muito, mas muito mesmo, sem meu namorado e aí o único pilar que eu tinha era uma pseudo amiga, que hoje eu sei que não era, mas naquele momento ela me ajudava de alguma forma e gente, aconteceu uma coisa tão horrível. Tudo aquilo que ela fez por mim depois, ai meu Deus, foi um negócio assim de louco, né? E eu fui exposta assim, e gente, foram momentos assim muito terríveis que eu passei assim, muitas vezes eu sozinha, eu ficava pensando assim, meu Deus, e ao mesmo tempo, gente, eu sou muito determinada, sabe? Então eu tava mesmo levando paulada atrás de paulada, assim, perdas atrás de perdas, eu tava tentando me manter, assim. Só que chegou uma hora, eu acho que ali eu caí na real mesmo, de que a vida tava me colocando em stand-by e que Deus estava tentando me ensinar alguma coisa. Foi quando a minha luz foi cortada. A minha luz foi cortada. E, inclusive, eu chego a falar sobre isso e ficou meio vago porque eu não expliquei. Mas na minha casa, na casa onde eu morava, no apartamento minúsculo que eu morava, o vaso era elétrico. O vaso era elétrico, sem luz, nem fazer minhas necessidades básicas eu conseguia fazer direito. Eu só conseguia fazer essas necessidades quando eu tava no trabalho de manhã, porque eu só tinha um trabalho. Eu tinha abandonado tudo para viver essa ilusão que hoje eu consigo enxergar como uma ilusão. Na verdade, assim, eu acredito na internet, eu acredito no poder da internet, mas eu acredito que naquele momento não era a melhor escolha para mim, para minha vida, sabe? Principalmente porque eu já tinha sido sinalizada, Deus já tinha me avisado, não saia do seu trabalho, não dê esse passo, embora você já tenha escolhido, mas não é o momento. E eu ainda assim fiz. Quando a minha luz foi cortada, que eu tava muito lascada, gente, assim, não foi só a luz que foi cortada. Além da minha luz ter sido cortada, eu tava no cheque especial do banco. Aqui se chama Découvert. Eu tava no Découvert e naquela semana, eu acho que no mesmo... Assim, tudo aconteceu no mesmo dia. Só que eu falei, eu ainda tenho Découvert. Gente, o meu Découvert foi cortado. O banco cortou o meu Découvert, ou seja, eu não tinha nem mais o cheque especial do banco. E ali, eu tava remando contra a maré, pedindo dinheiro emprestado pra minha família no Brasil. Meu pai tendo que se endividar, teoricamente, pedir empréstimo para poder me mandar, porque assim, conversão euro-real, gente, é muito absurda. E ali eu fali, foi na hora assim que eu caí na real, sabe? E eu tava muito desesperada, assim, de grana mesmo, porque eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Gente, e ao mesmo tempo eu falava, cara, eu juro pra vocês, gente, que eu não teria coragem e eu não teria mesmo coragem de me prostituir.
Mas naquele momento, eu juro pra vocês que eu tava tão desesperada que chegou por uma fração de milésimos de segundo passar pela minha cabeça, sabe? Ah, eu acho que eu vou fazer, mas só que, gente, assim, não é. Não sou eu, sabe? Nunca foi. Nem quando eu era doidona, gostava de beber todas. Não, nunca foi eu. Então, eu falei, eu não sirvo nem pra ser P. Se é que vocês possam entender. E ali eu lembro que eu tava muito mal, conversando com a minha amiga, Polly. Amiga, um beijo. Lá de Portugal também tava sofrendo, também tava no cheque especial. E a gente falando, e naquele momento, assim, eu sempre fui muito forte, mas naquele momento eu joguei a toalha e eu falei, eu acho que eu vou entregar o meu apartamento. Eu com o aluguel atrasado ainda, tá? Falei, eu vou entregar esse apartamento e eu vou voltar pro Brasil. Eu vou ficar lá um tempo. Eu nunca pensei de morar novamente no Brasil, mas eu falei, eu preciso estar com a minha família, eu não quero mais estar aqui, eu tô sofrendo demais e eu não quero mais essa vida. E ela falou assim, amiga, faz o que você sempre falou pra mim. Fala com Deus. E eu falei, eu já falei. Eu já falei e nada acontece, porque eu tava tão desesperada, gente, eu tava pedindo trabalho e eu entrava nos grupos e, sabe, parece que todas as portas estavam fechadas, meus amigos. Eu tava assim, ó, tipo, abatida. Ali eu já tava assim, ó, entregue, sabe? Não tinha dinheiro pra comer, não tinha dinheiro pra nada. E eu falei, cara, eu não vou mais. Eu não vou mais e é isso. Gente, eu juro pra vocês, desliguei o telefone da Polly. Desliguei o telefone. Do nada, eu tô com o telefone na mão, no grupo. Uma pessoa falou assim, estamos precisando de pessoas para trabalhar num hotel, para começar imediatamente. Gente, aquela mensagem não chegou a fazer, eu acho que nem 30 segundos. Na mesma hora eu entrei em contato com a pessoa, mandei mensagem para ela e lá eu consegui o que eu posso dizer para vocês que foi o oxigênio, o pouquinho de oxigênio que eu precisava para começar a respirar um pouquinho. Gente, eu juro para vocês que naquele momento eu entendi as pessoas que fedem. Porque como eu não tinha dinheiro para lavar minhas roupas, não tinha luz em casa, eu tava trabalhando muito, não tinha tempo, não tinha energia. Eu tava com uma blusa que pegou bactéria embaixo do braço. A blusa fedia caatinga, gente. E ao mesmo tempo, eu lavava ela, mas o cheiro não saía, sabe? Tava encrostado e eu não tinha o que tirar. Enfim, gente, me perdoem Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu tô contando essa história, mas vai ter um final feliz, calma. O fato é que depois de ter vivido todas essas situações, e eu peguei esse trabalho, era um hotel, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu trabalhava muito, gente, muito, porque era um hotel onde eu trabalhava como a arrumadora de quarto, não. Arrumando cama, camareira. Trabalhava como camareira, tava lá fazendo cama e arrumando tudo e correndo de um lado pro outro, porque quanto mais quartos você faz, mais você ganha. Tinham quartos de 30, tinham quartos de 20, tinham quarto de 20 minutos, né? Tinha quarto de 1 hora, enfim. E eu corria, fazia tudo que dava, às vezes com fome, minha gente. E foi uma fase muito desafiadora. Eu acho que eu não tinha nem força pra chorar, sabe? Foi naquele momento, eu posso dizer pra vocês, que eu aprendi a ser grata. Eu aprendi e eu entendi, assim, que eu falei, cara, eu já tô tão na merda, não tem pra onde dar errado. Eu acho que o que poderia dar errado é o cara me botar pra fora porque era inverno. Só isso. Era inverno, minha gente, eu sem luz em casa. Mas enfim, Deus foi muito bom pra mim. E o proprietário da casa, mesmo se ele pudesse, mesmo se ele quisesse, ele não poderia me botar pra fora, porque aqui, eu acredito que em todo o território europeu, mas aqui na França, existe uma lei onde durante o inverno você não pode colocar uma pessoa na rua, mesmo que ela esteja devendo aluguel. Enfim, consegui, tinha um lugar pra morar, mas eu tava muito lascada.
E trabalhando nesse hotel, quando chegou no dia do pagamento, minha gente, eu crente que eu ia fazer pelo menos uns 1.200 euros. Quando eu olhei o salário, minha gente, 593, eu acho que era uma coisa assim. E ali eu botei a mão na minha cabeça e eu falei, o que que eu faço? Ali foi o primeiro sinalzinho, assim, que eu tive de eu não posso continuar nessa empresa, porque eu tava trabalhando muito, 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 muito. E eu falei, cara, como que você trabalha de domingo a domingo pra receber nem 600 euros, sabe? Então ali, assim, eu tive um resquício de que alguma coisa não tava indo muito bem. Assim, em relação a trabalho, em relação a essa instabilidade profissional. Eu tô contando toda essa história, gente, pra vocês entenderem que eu venho de como é que eu posso dizer, de um histórico muito instável financeiramente, emocionalmente, ou melhor, ou emocionalmente, espiritualmente, e aí todas as outras áreas da minha vida foram sendo afetadas. E aí, minha gente, nesse movimento, né, eu comecei a trocar de trabalho e pular de galho em galho. E assim, as coisas só pioravam, não. Começaram a melhorar um pouco, mas muito pouco, sabe? Porque eu já conseguia dinheiro pelo menos para comer, mas assim ainda tava muito difícil. E aí consegui um outro trabalho, que era para limpar apartamentos de Airbnb. Beleza, continuei trabalhando, mas ao mesmo tempo assim, aquela sensação assim, ó, eu tenho que carregar o mundo nas costas e ainda assim eu não ganho o suficiente. Ainda assim, eu não vivo, eu só vivo para trabalhar. Nesse meio tempo eu me afastei do canal, eu me afastei do Instagram, mas por uma questão mesmo de que eu não tinha tempo, eu não tinha energia, eu também não tava bem para aparecer, sabe? Embora vez ou outra eu botasse a cara e falasse alguma coisa, eu não tava feliz. Então, tipo, eu me sentia uma farsa. Como é que eu vou falar de prosperidade para as pessoas se eu não sou próspera? Como é que eu vou falar de alegria, de vibrar positivo se eu tô aqui nesse limbo? E eu usei esse tempo para me curar. E isso foi muito bom, porque eu comecei a surfar na onda. Eu chegava em casa, eu não tinha muito dinheiro, mas quando eu tinha uma moedinha, eu sabia que eu precisava vibrar positivo. Ó, uma dica para você que tá passando por um momento muito difícil, muito delicado na tua vida, não interessa, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser psicológico, pode ser financeiro. Toda vez que você estiver muito mal, minha amiga, faz o que eu fazia. Pega lá, ó, sei lá, não tem muito dinheiro, mas eu compro uma pipoca, sabe? Compro um milho de pipoca, compra, no meu caso, era fofura. Eu amo fofura, lá no Rio vendia um fofurão assim, aí a gente chegava, eu quero um fofurão. Gente, aquilo dali me fazia voltar a ser criança. Então eu ia no mercado, eu não tinha muito dinheiro, mas eu comprava um fofurão e ficava lá comendo e vendo vídeos de trollagem, porque aquilo me fazia elevar a minha frequência, elevar a minha vibração. Eu sentia muita dor no corpo, porque imagina, quando você trabalha arrumando o quarto, aquelas camas muito pesadas, eu fedia por causa daquela blusa que era a única que eu tinha para trabalhar assim, limpa, que eu conseguia lavar e secar rapidamente. E assim, foi uma fase muito difícil. Eu não tinha dinheiro para muita coisa, mas eu comecei mesmo sofrendo muito, mesmo passando por muitas coisas ruins, mesmo tendo pessoas que usaram aquele momento para me humilhar. Porque isso teve, gente. Parece que nada pode piorar, né? Teve uma pessoa, como eu já falei, me ajudou pra caramba, mas também ferrou com a minha cabeça mais ainda. Porque imagina, tô passando um monte de perrengue. Fora as outras coisas que eu não contei aqui, porque não tem como falar. A pessoa ainda vem me humilhar. Então, assim, foi muito difícil, mas ali eu comecei a entender que eu precisava vibrar positivo, que eu precisava confiar em Deus, que aquilo que eu estava vivendo era para me ensinar, era para fazer de mim alguém melhor, era para me fazer refletir sobre as minhas ações, não só na internet, né? Não só em relação a aquilo que eu estava tentando fazer, aquilo que eu tava, aquela forma que eu estava tentando me moldar. Não é só sobre isso, é sobre obediência, sobre você entender, poxa, eu tô aqui porque lá atrás eu não quis escutar. Porque Deus, ele é meu pai, a espiritualidade, os mentores, né?
eles estão aqui para nos ajudar, para nos conduzir, dentro da minha crença, tá, gente? Eu acredito que eu não tô sozinha nesse planeta. Então, quando eu recebo uma orientação de não faça isso, eu vou lá e faço, eu fui rebelde, eu sabia que eu tava colhendo as consequências da minha teimosia. E aí, minha gente, nesse processo eu fui pulando de trabalho em trabalho, fui passando por várias situações, como eu já falei pra vocês, as coisas já estavam melhorando. E aí, no meu último trabalho, que era uma empresa, que era a única que eu tinha, assim, o fixo, né, todo mês, assim, eu sabia que aquele dinheiro era certo. A empresa chegou até mim e falou, olha, a prestadora de serviços, né, o nosso cliente, ele tá acabando com o contrato e você vai ser transferida. Eu falei, ok, estou mudando de ciclo e eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, ai, também, eu acho que já tava no momento de eu sair e tudo mais. Gente, o grande ponto aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas o grande ponto é que eu fui chutada dessa empresa de uma maneira muito, que eu posso dizer, foi bem difícil pra mim. Eu lembro que eu já tava começando a dar os primeiros passos, assim, já tinha acabado de mudar para esse apartamento e essa empresa entrou em contato comigo e me chamou para ir no escritório. Até então eu achava que era para alguma outra coisa e tudo mais, eu não imaginava que eu iria ser mandada embora. Mas, ainda que eu achasse que eu seria mandada embora, eu acreditava que, assim, eu já tinha no meu coração que seria o momento de eu trabalhar naquilo que eu queria fazer, trabalhar com a internet, trabalhar fazendo os meus vídeos, que eu sempre gostei e que sempre foi o meu objetivo, né? Eu entendi que, tá bom, Deus, eu vou trabalhar bastante e quando for a hora eu vou conseguir um outro trabalho. Gente, essa empresa me chamou lá no escritório e eu lembro que no dia que eles me chamaram no escritório eu recebi uma ligação. Na verdade, eu vi no meu telefone uma ligação perdida de uma pessoa e aí eu falei, Benda? O que que a Benda tá me ligando, sabe? Uma pessoa que eu já tinha trabalhado há 6 meses atrás, 7 meses. E aí eu atendi o telefone, eu tava na porta do prédio deles pra subir, pra entrar no escritório. E aí a Benda falou assim pra mim, Joyce, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela, ai, minha Bela. Eles têm o hábito de falar, Mabelle, Mabelle. Então, Mabelle, a empresa X saiu, que era a empresa que eu trabalhei com ela, né? A empresa X saiu de lá do trabalho, mas eu tô com uma nova empresa, essa nova empresa é muito bacana e tudo mais, e eles estão precisando de uma pessoa para trabalhar no lugar, nem é para trabalhar com limpeza, é um lugar super chique e tal, trabalha de segunda a sábado. Aí eu já falei, não vai rolar, né? Sábado pra mim não dá. Porque sábado eu tenho um compromisso que para mim é inadiável. Sábado é o dia que eu dedico totalmente, 100% ao meu espiritual. Então esse dia é o dia que está reservado para isso e que eu não faço nada que não seja para cuidar de mim, que eu sei que eu preciso. E aí eu falei, ai, não quero. Ainda mais que ela falou, é uma loja chique, não sei o quê. Eu falei, não quero não. Entrei no escritório, quando eu chego lá, minha gente, e elas estavam lá me esperando, 2 pessoas, numa salinha e com papel, para que eu assinasse como se eu estivesse pedindo para sair, me acusando de um crime. Ai, minha gente, não dá para entrar em detalhes. Eu acho que eu nem posso, né? Eu nem posso e também não quero entrar em detalhes. Mas o grande ponto é que naquele momento, assim, eu levei uma grande rasteira. Só que se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida de imigrante, é a me defender. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu tava até falando nos stories hoje, que eu aprendi a falar francês exatamente para que eu tivesse voz, né? Eu me dediquei durante muitos anos. Pra mim, fiz o sacrifício, porque era cansativo. Eu acordava 4h30 da manhã naquela época, mas eu me dediquei para que eu pudesse aprender a falar, a me defender, principalmente quando você é imigrante sozinha em outro país, sendo uma mulher preta, uma mulher que não tem ninguém para proteger, enfim.
O grande ponto é que naquele momento eu saí daquele escritório, eu lembro que eu me defendi, gente. Eu fui uma leoa. Eu saí de lá com muito orgulho de mim, porque eu não abaixei a cabeça. Eu saí de lá muito forte, assim, com o sentimento de, tá bom, vocês estão querendo me sacanear, mas vocês não vão conseguir, porque eu vou pra guerra. Eu sei que eu tenho os meus direitos, eu vou na justiça e eu vou ganhar. Eu sabia que eu ia ganhar, eu tinha muita certeza dentro de mim que eu ia ganhar. E aí, Benda mais uma vez. Só que dessa vez era o chefe da Benda, na verdade, né? E aí ele me ligou e eu falei, gente, oi, meu senhor. Mas tipo assim, eu já tava decidida que eu não ia aceitar. Aí ele falou assim, oi, tudo bem? A Benda falou com você e tudo mais. Eu falei, olha, então, eu tenho um compromisso todo sábado e eu não posso trabalhar. Muito obrigada pela oportunidade, mas eu realmente não posso. Aí ele falou assim, pra mim não tem problema nenhum, você pode ficar de folga aos sábados se quiser. Eu falei, bom? É? Sim, você pode, tem o menor problema, você pode trabalhar de segunda a sábado. Eu falei, ok, então tá bom, eu posso. Aí ele falou, mas você tem alguma foto? Porque eu preciso mostrar pro cliente. Gente, eu achei aquilo tudo muito bizarro. Como que a pessoa tá me pedindo foto? Detalhe que eu não contei pra vocês. Eu estava fazendo o Ho'oponopono durante umas 2, 3 semanas com esse objetivo de trabalho, tá? Eu não contei essa parte, mas eu estava focando meu Ho'oponopono para resolver a minha vida profissional, porque eu queria, na verdade, trabalhar com a internet. Eu não queria voltar a trabalhar com limpeza. Porém, eu entrego... Depois que eu levei todas as lapadas no ano passado, eu aprendi a entregar na mão de Deus. Então eu falei, Deus, se não for para eu voltar para a internet, se não for para eu trabalhar na internet, por favor, não me deixa. Manda um trabalho. Esqueci dessa oração que eu tinha feito. E aí, minha gente, esse cara veio, me ofereceu essa proposta e pediu foto e eu achei estranho, mas mandei. Eu falei, bom, ok. E aí ele falou, não, é a foto uniformizada. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na França, eu fazia muitos eventos, show. Eu trabalhava num lugar numa arena, onde tinham muitos shows. Então eu fazia esses eventos assim, eu tava sempre de terninho e tudo mais. E aí eu mandei a foto pra ele. E ele falou, tá, perfeito, maravilhoso. E 20 minutos depois ele me mandou mensagem, os clientes amaram, eles querem você e gostaram muito, você tá contratada, você vai trabalhar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Deu o endereço, tudo, as informações e falou assim, Burberry. Minha gente, é muito louco falar sobre isso. Porque parece que vem vindo as memórias, né? E aí eu falei, Burberry, eu não sei o que é, onde é e tudo mais. E aí eu falei, bom, ok. Pelo menos eu já tenho um trabalho, né? Vou ser mandada embora de um, mas já tenho outro. E eu achei aquilo mágico, sabe? Tipo, no mesmo dia que eu ia ser mandada embora de um, que aconteceu tudo aquilo na mesma hora. Parece que Deus foi preparando, tipo assim, não, fica tranquila, vai em paz, porque você já tem o outro. E aí, minha gente, aí isso era uma sexta. Quando foi segunda-feira, eu já estava contratada para trabalhar em outro, não tinha roupa preta, não tinha nada, mas eu tinha essa fé e eu pedi roupa emprestada, enfim, para conseguir ir no trabalho. Eu lembro que eu estava muito desesperada porque eu não tinha blusa preta, não tinha blusa de manga, né? Eu só tinha uma blusa curta, tava com medo, tava insegura. E aí, quando eu vi a empresa, assim, eu vi uma marca de roupa e tal. Mas, gente, quando eu cheguei lá, meu Deus, eu falei, que é isso, meu Deus? Que é isso? E eu trabalhava como butler. Butler é uma espécie de mordomo. Eu posso dizer que é como se fosse uma garçonete. Só que, como a empresa é uma empresa inglesa, todas as nomenclaturas deles são elevadas. Na verdade, assim, eu não acho que seja só lá. Todas essas grandes marcas, grandes maisons que eles falam, né? Gucci, Chanel, Prada, Dior, essas marcas de luxo, elas têm esse serviço de butler, que é aquela pessoa que serve bebida, serve champanhe.
Enfim, gente, foi uma experiência de 6 meses onde eu estava na Butler. Lá eu saí de trabalhos de subempregos num momento muito delicado da minha vida, porque eu também nem falei dos barracos que aconteciam de manhã. Mas enfim, não vou entrar nessa parte, porque senão o vídeo vai ficar de 1 hora. Mas enquanto estive lá, fui muito feliz, fui muito grata, mas eu sentia no meu coração aquele sentimento de eu não estou no meu lugar, eu não estou. E ao mesmo tempo sofria, porque eu falei, cara, eu passei tanta coisa, eu passei fome, eu passei por tanta coisa e eu não consigo ser grata. Tipo, eu era mais grata quando eu tava ferrada do que agora, que eu tenho tudo, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ama. Eu tenho pessoas que me respeitam, eu tô num lugar onde é tudo chique, tudo glamuroso, e se eu quiser tomar uma coca, até se eu quiser só tomar champanhe, eu tô de boa. E eu não tô feliz e eu não sei o que tá acontecendo. E eu lembro que, inclusive, algumas pessoas vão saber que vídeo eu tô falando, porque porque eu cheguei a querer postar aqui no canal um vídeo de desabafo, só que depois eu apaguei, eu falei, eu não quero passar essa dor para as pessoas, porque eu tava muito mal, eu tava muito triste. Eu lembro que eu sentei assim na grama de manhã e eu chorava e eu falava, meu Deus, eu tenho tantas responsabilidades, porque eu tinha passado por aquele trauma, lembra que eu falei que eu saí de um trabalho por desobediência? Eu não queria fazer isso novamente, eu não queria desobedecer e fazer algo que, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com a internet e eu simplesmente vou abandonar meu trabalho. Eu não queria fazer isso novamente, principalmente porque eu acho que a gente sempre fica com um pouco de trauma. E não só o trauma, mas é a questão da responsabilidade que você sabe que você tem. Que você sabe que se você falhar, eu não queria voltar de novo a viver aquelas coisas, sabe? Então eu tava vivendo um conflito interno, assim, eu chorava muito, eu queria pedir demissão e ao mesmo tempo eu falava eu não posso, e eu ficava assim muito mal quando eu tava lá, eu tava muito triste, eu sentia que era um ambiente que apagava muito da minha luz, esse universo de moda, de luxo, ele é muito glamouroso quando você ama tudo isso. Só que eu já trabalhei nesse universo de luxo no Brasil, né? E eu, sinceramente, gente, eu nunca fui muito fã. Mas eu acho que foi tudo muito divino. E num momento, assim, que eu tava, assim, no ápice eu não sei o que fazer aqui dentro, mas eu vou segurar até o final do ano, porque eu preciso juntar dinheiro. Meu chefe me mandou uma mensagem, eu tava em casa nesse dia, e teoricamente eu não tava trabalhando, porque eu tinha machucado meu pé. Meu chefe falou assim, eu acabei de falar com o Tristan, e o Tristan falou pra mim que eles vão acabar com o serviço de butler, porque o movimento tá muito ruim pra eles, então vocês não vão precisar mais ficar lá. Gente, aquilo veio assim como uma bomba, porque eu não tava esperando, mas ao mesmo tempo veio como um alívio de tipo, meu Deus, eu não precisei fazer nada. Detalhe, meus amores, eu estava fazendo Ho'oponopono. Lembra que eu falei num outro vídeo que eu não conto para as pessoas quando eu tô fazendo Ho'oponopono? Eu só conto quando eu sei que é algo assim que, isso daqui é tranquilo, vai se resolver rápido. Mas quando é algo assim mais burocrático, eu fico quietinha, sabe? Eu guardo o segredo pra mim e eu só conto quando, nesses casos, é um depoimento, porque eu sei que vai ajudar outras pessoas, vai renovar a fé de outras pessoas. E ali foi a resposta do meu Ho'oponopono, né? Naquele momento, eu falei, caramba, eu não tava nem há uma semana direito limpando com Ho'oponopono. E aconteceu isso, né? O contrato, teoricamente, isso era no dia 15 de agosto, o contrato acabaria no dia 31 de agosto, como foi ontem, né? E nesse meio tempo, eu sou muito grata a Burberry. Vivi experiências incríveis, foi muito especial, porque durante a semana eu saí com todos os vendedores, todos não, mas a maioria dos vendedores, foi muito incrível. No meu último dia de trabalho, eu recebi essa homenagenzinha no grupo, que eu achei assim, não vou falar homenagenzinha, foi muito lindo, porque é muito carinho.
E eu sou muito grata às coisas que eu vivi, às situações, mesmo que dolorosas. E eu trouxe esse vídeo, gente, como uma mensagem, assim, de seja obediente, primeira lição, né? Mesmo que você queira muito algo, primeiro vá até Deus, né? E confia nele. Não queira fazer porque você acha que vai ser o melhor. Porque se eu pudesse dizer pra vocês, gente, dói muito você pagar o preço por querer fazer o que você quer e não o que Deus te direciona, né? Porque mesmo que eu acredite na lei da atração, eu acredito que tudo é permissão divina. Então, se Deus permite, eu atraio. Mas se Deus não quiser, eu não atraio nada, mesmo que eu ache que eu posso, sabe? É uma visão mais espiritual, mas ainda assim eu acredito que a gente é coordenado por uma lei que é muito maior a nossa vontade. Eu acredito nisso. Então, aceite a vontade divina, primeira coisa. Segunda coisa, confie, seja grato mesmo nas piores circunstâncias, porque até nesses piores momentos Deus ele se revela. Aconteciam coisas milagrosas que eu posso falar pra vocês que eu falava, cara, é Deus mesmo, muito presente, muito próximo, sabe? Eu senti assim, mesmo passando pelos piores perrengues, eu sentia que ele me segurava, sabe? Que quando eu não tinha força era ele que me carregava, assim. E a terceira coisa é confia. Confia porque às vezes, na verdade assim, a gente faz o bem e a gente espera que o bem volte da pessoa que nós fizemos o bem. Mas às vezes não. Às vezes o bem não vai voltar pelaquela pessoa, mas sempre vai voltar. Sabe? Foi uma coisa que eu aprendi, porque nessa empresa que eu levei essa rasteira, eu sempre me dediquei muito, sabe? Eu sempre dei o meu melhor, eu sempre tentei ser o meu melhor. É óbvio que como ser humano e como funcionário eu não era perfeita, mas eu sempre entreguei o meu melhor. E por muitas vezes já trabalhei sem ser paga, ficava lá horas, enfim. E aconteceu essa situação. Só que o bem que eu fazia, que eu fiz para ela, voltou de outra forma, através de outra pessoa, de outra empresa. Então, assim, eu só tenho gratidão. E quando a gente confia em Deus, eu quero deixar essa mensagem para você, que quando a gente confia em Deus, Deus ele entrega algo ainda melhor do que nós imaginamos. Quando eu entrei na Burberry, eu não imaginava que eu tinha capacidade de trabalhar aqui na França. Eu juro pra vocês, estou sendo sincera, que eu poderia trabalhar num lugar tão chique como a Burberry, que eu pudesse entrar nesse universo novamente, porque eu já tinha entrado no Brasil, eu já conhecia esse mercado no Brasil, mas não aqui, sabe? E todo o esforço que eu fiz de aprender francês, de ser a minha melhor versão, sabe? De fazer a coisa certa, independente do que as pessoas faziam para mim, tudo isso voltou como essa grande oportunidade e hoje eu sou muito grata a Burberry e estou iniciando o meu processo, né? Estou trabalhando na internet como eu sempre quis, agora como empreendedora, né? Não tenho mais a intenção de fazer como eu fazia, né? Mentorias. Eu cheguei até a pensar nisso, mas hoje eu entendi que não é o que eu quero, né? Futuramente, acredito sim que eu vá fazer um curso, mas eu vou fazer um curso não para tentar convencer ninguém a comprar, eu vou vender o meu conhecimento sabendo que o que eu tenho é um serviço que está sendo trocado, é como se eu estivesse te ajudando e ao mesmo tempo você está me ajudando também, porque o dinheiro é uma energia de troca, eu não tenho mais essa coisa de, eu não vou vender um curso, eu posso até vender um curso, mas eu vou vender um curso vendendo a minha verdade. Eu não vou mais ficar aqui fingindo que eu sou uma coisa, botar um batomzão vermelho, embora eu ame batom vermelho, mas eu não vou aqui mais me travestir de alguém que eu não sou para te convencer a comprar um produto meu, se for esse o caso. Né? Então é isso, gente. Eu quero que você saiba que esse vídeo é um vídeo de reflexão, de aprendizado, de resiliência e de recomeços,
né? De recomeços onde, apesar de todos os desafios, nós sempre temos a oportunidade e a possibilidade de mudar a rota da nossa vida, mudar a rota da nossa história, mudar a rota das nossas decisões, das nossas escolhas. Então é sobre isso, gente. Eu fico muito feliz, sou muito grata a tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi. E hoje é muito incrível porque o meu canal só cresce. Meu canal só cresce depois que eu entendi que não é sobre ficar fingindo que ser alguém que eu não sou. E trago aqui, sim, minhas verdades, porque a maior frequência desse universo é a verdade, sem sombra de dúvidas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou muito grande, mas se você ficou até o final, eu acho que valeu a pena. Eu espero que tenha valido a pena. Pelo menos me conta aqui, por favor. Grande beijo, minha gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Se inscreve no canal também.